Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos. Que vocês possam ter tido uma semana tranquila, em paz, e cá estamos novamente para dar prosseguimento ao nosso trabalho falando de saúde integral. Hoje gostaria de dedicar o programa à minha filha Juliana e ao meu genro Oscar, lá na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. Um abraço para vocês. E um abraço carinhoso para os companheiros que toda semana nos visitam com seus comentários. É muito importante a gente receber esse carinho, essa retribuição. Fico muito feliz porque procuramos fazer o melhor nesse trabalho, tá? Na outra semana falamos sobre os chakras, sobre os corpos sutis, e hoje ainda vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre a questão do perispírito. Vamos entender, é sempre bom relembrar que a nossa real natureza é uma natureza espiritual, pois somos espíritos imortais ocupando temporariamente um corpo físico. Então, nós temos esses campos de energia nos quais nós podemos atuar. Imagine, o espírito é uma energia e ele não poderia atuar de forma direta no corpo físico. Então, existem esses corpos e existem os chakras, que são centros de força que funcionam como aparelhos redutores da energia que vem do espírito e vai se diminuindo, vai se materializando até chegar a uma possibilidade de atuar, de interagir com o corpo físico. O nosso universo é feito de vibrações. Nós estamos mergulhados num oceano de vibrações. A cada instante estamos emitindo nossas vibrações e estamos captando vibrações do universo, de outras pessoas, dos ambientes que frequentamos. Então, esse comércio de vibrações, esta permuta de vibrações é um fato contínuo no nosso dia a dia. Por isso que nós precisamos, com muito equilíbrio, com muita consciência, tomarmos conta desse nosso nível vibratório através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Muitas vezes nós pensamos que apenas as palavras que deixam rastros, mas não. No plano astral, o pensamento é uma forma viva que pode ser lida na nossa aura pelos espíritos superiores e pelos espíritos inferiores. Então, temos que ter este cuidado, ok? Passe o primeiro slide, por favor. Aqui nós temos um diagrama bem resumido daqueles corpos sutis de energia, que são em número de 7. Mas para o nosso entendimento, importa considerarmos esses 4 corpos que estão mais próximos de nós, tá? Os outros pertencem mais à proximidade do espírito. Então, nós temos o corpo causal, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico e o corpo físico. Então, lembre-se que eu falei que esses diversos corpos
funcionam como mecanismos redutores da potência energética do espírito, para que esta frequência vá diminuindo e a energia do espírito possa estar em condições de se manifestar no corpo físico. Há uma densificação de um nível mais fluídico para um nível mais denso, o nível físico, tá? O próximo. Aqui nós vemos o seguinte: o corpo causal, o corpo mental e o corpo emocional, eles são como se fosse a roupa do espírito quando nós desencarnamos. Quando ocorre o processo da morte, o que acontece? O corpo etérico e o corpo físico se desagregam. O corpo etérico ele retorna ao fluido cósmico universal e o corpo físico vai voltar a integrar os elementos da Mãe Terra. E aí o espírito ele continua no mundo espiritual envolvido no seu corpo mental e no seu corpo emocional. É importante que a gente faça essa divisão. Kardec, muito didaticamente, reuniu esses diversos níveis sob a denominação genérica de perispírito, tá? Então, o perispírito, na explicação de Kardec, ele tem diversas funções. Hoje nós vamos observar algumas delas, notadamente duas funções mais importantes, tá? O próximo. O perispírito, ele se forma do próprio fluido cósmico universal. E ele é formado pelo fluido do mundo onde o espírito está encarnado. Então, aí nós já vemos que quando o espírito passa de um planeta para outro, ele tem que, entre aspas, trocar de perispírito, ou seja, ele vai ter um veículo energético formado com as características vibracionais daquele novo planeta, ok? A natureza do perispírito está em relação ao adiantamento moral do espírito. Então, se o espírito é um indivíduo ainda pouco evoluído, animalizado, ainda bastante atrasado, evidentemente ele terá um perispírito grosseiro, pesado. E à medida que ele vai ganhando experiências, que ele vai evoluindo do ponto de vista da sua moralidade, da sua espiritualidade, o seu perispírito vai se sutilizando, tá? Dentro da escala dos espíritos e da escala dos mundos, porque tudo está submetido à lei da evolução. Então, assim como os espíritos evoluem, os mundos, enquanto habitação dos espíritos, também vão evoluindo grau a grau. Então, temos mundos primitivos, temos os mundos de expiação e provas, que ainda o nosso planeta pertence a esta categoria e está no processo de transição para o próximo nível, que vem a ser os mundos de regeneração. Depois, nós temos os mundos felizes e, por fim, os mundos celestiais. Nos mundos felizes e nos mundos celestiais, não existe mais a necessidade da reencarnação. Então, os espíritos que habitam esses mundos mais evoluídos, eles não têm mais o corpo etérico
e não tem mais o corpo físico, ele só tem aqueles corpos mais elevados que mencionei no começo do nosso papo, tá? Então, eu quero que vocês entendam que o corpo físico vai evoluindo a nível material, o perispírito vai evoluindo a nível energético e o espírito vai evoluindo a nível moral. Então, se compararmos, por exemplo, o corpo físico dos homens das cavernas com o corpo físico dos nossos homens atuais, nós vamos ver que já houve um progresso muito grande na formatação material do nosso corpo físico. Então, à medida que vamos evoluindo, vamos utilizando veículos mais refinados para a expressão do nosso ser na matéria. Ok? O próximo, por favor. Não, volta o anterior. Funções do perispírito. Existem diversas, mas hoje, pelo tempo, nós vamos abordar apenas duas. A primeira delas é a modelagem do novo corpo físico. E a segunda é que ele serve de veículo das comunicações anímicas e mediúnicas, o que, de uma certa forma, se explica por quanto o perispírito é um veículo semimaterial, energético, e serve como elo de ligação para a comunicação dos espíritos no processo mediúnico, tá? Agora, é interessante observarmos a função do perispírito como órgão modelador da forma. Então, vamos entender. O duplo etérico, o corpo etérico, ele está muito próximo ao corpo físico. Cada célula do corpo etérico se ajusta plenamente a cada célula do corpo físico, numa interação bastante profunda, tá? E como disse, após o desencarne, esses dois veículos se desintegram, tá? Porque perderam a sua função. Então, vejam bem, tudo aquilo que nós fazemos no nosso corpo físico repercute no nosso corpo perispiritual. Então, por exemplo, uma pessoa que seja dada ao vício do alcoolismo, que beba, que tenha o vício, ele vai aos poucos deteriorando o seu fígado material, tá? Que pode levar a um processo de cirrose, esteatose hepática, ele pode até morrer através desse processo. Então, ele está danificando uma região específica do seu corpo físico, que vai influenciar o seu corpo perispiritual. Então, quando este indivíduo desencarnar, ele vai trazer as marcas do seu desequilíbrio físico impressas, carimbadas no seu perispírito. E isso vai ficar como marca indelével que vai ser reproduzida num novo corpo físico quando este indivíduo reencarnar. Então, quando este indivíduo reencarnar, ele terá uma fragilidade no seu fígado físico na nova encarnação. Por quê? Porque aquela parte do perispírito está lesada, está danificada. Este é um exemplo. Então, o indivíduo vai ser aquela pessoa que não vai ter condições de colocar um copo de vinho na boca ou comer uma comida mais
condimentada, porque logo as dificuldades hepáticas digestivas vão se manifestar. Percebam, isto faz parte da lei de causa e efeito, da qual nós podemos nos eximir, ok? Então, tudo aquilo que nós marcamos na nossa vida, seja ela moral, psíquica ou mesmo física, vai ser repercutido no nível do perispírito. E vamos trazer para resolver, para reequilibrar numa próxima encarnação. É interessante, algumas pessoas fazem um raciocínio um tanto simplório. Por exemplo, como se houvesse a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Não é bem assim. Por quê? A cada minuto, a cada momento da sua vida, seja no plano físico ou no plano astral, o espírito pode evoluir, pode modificar-se e, desta maneira, atenuar as suas cicatrizes no perispírito. Então, por exemplo, um indivíduo que numa existência foi um chefe guerreiro muito mau, perverso, e ele tinha como diversão cortar os membros inferiores dos seus prisioneiros. Ele se deleitava com aquele espetáculo sangrento. Ele cortava as pernas dos seus prisioneiros. Este indivíduo, ele numa próxima existência, poderá, por exemplo, ser atropelado e perder os seus membros inferiores. Mas ele também poderá, por exemplo, entre uma encarnação e outra, estudar, arrepender-se, trabalhar, entender, ou seja, acumular méritos para amortizar esta dívida. Então, este indivíduo vai reencarnar, por exemplo, como um médico que seja um cirurgião vascular e que vá trabalhar numa comunidade pobre, atendendo pacientes que não lhe podem pagar de doenças vasculares nos membros inferiores. Então, percebam que sempre há uma relatividade marcada principalmente pela bondade e pela misericórdia divina. Se nós quisermos melhorar, a cada momento, a cada instante, nós podemos amortizar essas dívidas do passado, criando condições para que esta cobrança seja mais atenuada, ok? Entretanto, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos defrontar com a resolução, com a colheita daquele plantio negativo do passado, ok? A lei pode retardar, pode ser amortizada, mas em um determinado momento da nossa evolução, nós teremos que pagar, nós teremos que acertar as contas com o banco da Divina Misericórdia, ok? Agora, como isso acontece? Como o perispírito forma o novo corpo, o próximo? Como disse, o perispírito é um modelo organizador biológico que vai usar o quê? O material genético do pai e da mãe para plasmar um novo corpo físico.
Então, muitas vezes, as pessoas que não compreendem a realidade eterna da vida, se revoltam, se desesperam, quando veem seus filhos ou crianças nascerem defeituosas, com doenças congênitas, com malformações de toda sorte, elas até questionam a bondade de Deus. Aonde está a bondade divina? Aonde está o amor de Deus? Mas Deus não tem nada a ver com isso. Esses corpos, eles são plasmados com os genes do pai e da mãe, com esse material, mas com o modelo organizador do perispírito. Então, é o perispírito que arruma os gametas para que as células apresentem aquelas determinadas fraquezas que venham a apresentar as dificuldades necessárias ao ressarcimento do espírito quando estiver num novo corpo físico. Então, esse mecanismo é muito interessante, porque nada acontece por acaso, nada acontece de forma injusta nos planos divinos. Tudo obedece a leis cósmicas infalíveis, às quais nós estamos submetidos, ok? Entretanto, nós temos que considerar, como eu falei, que isso é uma plasmagem organizada, comandada pelo nível espiritual, aproveitando o material genético do pai e da mãe. Tá? Então, se o indivíduo não tem nenhum resgate a nível físico para ser cumprido, o material genético do pai e da mãe, ele é utilizado de uma forma mais equilibrada pelo perispírito, de maneiras a que venha se plasmar um corpo físico saudável, tá? Algumas coisas ficam nesta questão da modelagem genética para eclodirem mais tarde, muitas vezes no desenvolvimento até da vida adulta. Então, por exemplo, se o indivíduo tem uma má formação na sua estrutura perispiritual e no novo corpo físico, nasceu com um corpo físico perfeito, mas tem uma conduta desregrada, tem uma alimentação desequilibrada, tem pensamentos danosos, ele pode danificar o seu perispírito e originar determinadas patologias, como determinados cânceres, por exemplo. Não estou dizendo que todos os cânceres tenham esta origem. Entretanto, isto é bem plausível. Hoje em dia, se fala muito da epigenética, que é uma combinação da carga genética do genoma do indivíduo com as circunstâncias ambientais, circunstâncias comportamentais e, eu diria, circunstâncias vibracionais do perispírito. Então, todos esses fatores vão dar origem a malformações, a doenças que aparecerão no futuro, sempre lembrando essa dinâmica, que somos herdeiros do nosso passado. Recebemos um perispírito já assinalado pelas nossas atitudes, pelos nossos padrões, tá? E, ao mesmo tempo, somos artífices do nosso futuro, na medida em que, se tivermos pautada a nossa vida
numa conduta reta, numa conduta de equilíbrio, numa conduta ética, nós vamos, de alguma maneira, limpando e criando condições no perispírito para que o nosso novo corpo físico no futuro venha a ser melhor, venha a ser mais equilibrado. Então, uma coisa vai se encaixando na outra como causa e consequência. Isso tudo vai se interpenetrando. Não pensem vocês que isso só se dá no nível físico, no nível emocional, no nível psíquico, ocorre também a mesma coisa. O indivíduo que ele, em vidas passadas, sofreu transtornos de ordens mentais por uma série de descalabros, por uma série de ações negativas, ele perdeu a razão, tá? Ficou um doente mental. Esse padrão vai ser instalado no seu cérebro perispiritual e vai detonar no seu cérebro físico, numa nova encarnação, distúrbios metabólicos, distúrbios neuroquímicos que poderão dar origem a uma esquizofrenia, a uma doença mental das mais variadas ordens. Então, percebam que, muitas vezes, nós não encontramos nesta existência a causa profunda da doença. Encontramos os efeitos, os, os mecanismos nervosos estão desajustados por causa de um padrão desequilibrado que o espírito já traz impresso no seu perispírito. Então, na medida em que nós entendemos isso, a saúde mental se expande de uma forma muito intensa. Por quê? A nossa responsabilidade nos coloca diante da fabricação da nossa própria saúde. Nós somos os agentes responsáveis pela nossa saúde ou pela nossa doença. Em algum ponto da nossa jornada, seja nesta existência ou em vidas passadas, nós saímos da lei reta da evolução. E, à medida que nos desviamos, contraímos estes desajustes que haverão de ser, mais cedo ou mais tarde, reajustados, realinhados, reequilibrados, tá? Vocês podem estar perguntando, mas puxa vida, não é? E as doenças infecciosas? As doenças que vêm de fora? Será que eu trago? Será que eu sou responsável por essas doenças? Também somos responsáveis. Até por um simples resfriado, nós somos responsáveis, por incrível que pareça. Por quê? O nosso sistema imunológico está muito ligado ao nosso psiquismo, tá? Então, muitas vezes, pode até já ter acontecido com vocês, após termos um aborrecimento, uma discussão muito séria, uma decepção no nível emocional, nos dias seguintes nós podemos cair resfriados, contrair uma doença infecciosa, porque o nosso sistema imunológico cai abruptamente. Então, nós temos essas variações, tá? Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, falava do conceito de suscetibilidade.
Ou seja, nós trazemos pontos vulneráveis no nosso organismo, eu diria no nosso perispírito, que, em contato com certos agentes patógenos, poderão desencadear doenças. Daí porque alguns indivíduos são mais resistentes do que outros, que facilmente ficam contaminados. Tudo tem uma sequência, tudo tem um encadeamento. A lei de causa e efeito está presente em todos esses processos. E na medida que compreendemos e aceitamos a realidade vibratória do ser humano e a realidade espiritual, nós entendemos o fluxo da saúde e o fluxo da doença e nos tornamos responsáveis por fabricar a nossa saúde, que evidentemente é um processo de atenção e vigilância constante, no sentido de que nós somos responsáveis. E o nosso nível vibracional nem sempre está constantemente elevado. Na maior parte das vezes, eu diria que está mais desequilibrado do que equilibrado, porquanto ainda somos espíritos muito imperfeitos. Então, a norma ainda é tropeçarmos mais do que seguirmos adiante. Então, volta e meia, nós estamos tropeçando. Não há problema, isto faz parte da jornada evolutiva de cada um de nós. Entretanto, temos que ter a consciência de que cada erro, cada tropeço, cada queda deve servir de lição para que nós possamos restaurar o equilíbrio e assim caminhar um pouco mais rumo a um estágio mais evoluído, a um estágio mais equilibrados. Então, nós estamos, à medida que vamos evoluindo, nós vamos ampliando a nossa responsabilidade na confecção da nossa saúde integral. E quando digo saúde integral, também me refiro à consciência planetária, tá? Não devemos apenas olhar para o nosso ser enquanto indivíduo. Isso é importante, isso é muito importante. Temos que zelar por uma boa alimentação, por uma vida regrada, por uma vida ao ar limpo, enfim, tudo isso é fundamental. Mas temos que ter a consciência planetária, que hoje, cada dia que passa com esta transição, com a pandemia, nós estamos vendo que não podemos ser sadios se o nosso companheiro ao lado ainda não adquiriu a saúde, se o ambiente está poluído, se os recursos do planeta estão doentes. Então, não podemos falar da nossa saúde apenas no nível individual. Temos que cada vez mais pensar no coletivo. Temos que cada vez mais nos ver como elos, como nós de uma imensa teia cósmica que nos une a todos numa grande família espiritual. E temos que ver o planeta em que habitamos como uma terra abençoada, que vem com seus recursos nos propiciar as condições ideais para a nossa caminhada. Olhando desta forma, nós não temos como ampliar a nossa consciência e temos que vibrar com equilíbrio pela nossa saúde, vibrar com equilíbrio pela saúde
espiritual de todos que nos cercam, sejam encarnados ou desencarnados. E temos que vibrar também pela saúde do nosso planeta. Isto é, pensar de uma forma coletiva. E é assim que a renovação do tempo de transição está nos conduzindo. Quando formos indivíduos da nova Terra, quando formos espíritos realmente integrados no mundo de regeneração, teremos respeito pelo nosso semelhante, porque vamos ver que o nosso semelhante somos nós e que nós somos o nosso semelhante, que todos somos um e que o nosso planeta é a sublime morada. Ok? O próximo. Esse assunto de hoje é um assunto que dá margem a muitas perguntas. Eu gostaria até que vocês deixassem nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, para que nós possamos ir desdobrando esses assuntos, que, a meu ver, são inesgotáveis, tá? Para os próximos programas, eu marquei 3 níveis abordando a clínica da depressão. Na próxima semana, vamos ver a depressão, que é uma doença pandêmica que está afetando a todos nós nos seus aspectos físicos e biológicos. Na outra semana, já vamos partir para os aspectos emocionais, psíquicos. E, por fim, na terceira etapa, vamos abordar os aspectos espirituais, situações que trazemos de vidas passadas, processos obsessivos que podem contribuir para a nossa depressão, levando-nos até ao suicídio. Tudo isso serão temas que vamos abordar nas próximas reuniões. Mas este tema de hoje, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, habituem-se a fazer os comentários, a colocar suas dúvidas, para que possamos ter cada vez mais uma interação. Esse programa pretende ser um programa interativo. Quanto mais vocês participarem, dando sugestões, mais nós poderemos reagir a essas sugestões e montarmos programas que venham de encontro ao interesse de todos, tá? Por hoje é só. Desejo a todos uma semana cheia de trabalho, realizações e muita luz. Namastê.